Gente, eu preciso falar sobre esse livro com vocês. Não é nem tanto para poder expor as minhas opiniões do livro e falar o que eu achei, o que eu deixei de achar do livro, mas sim pelo fato de que desde quando eu terminei de ler esse livro, eu não consegui dar uma nota para ele, eu não consegui parar de pensar na história dele e eu preciso falar, eu acho que eu preciso falar, expor para fora aquilo que tá na minha cabeça sobre a leitura, para que eu consiga digerir o livro e assim avaliar ele. Eu li A Cachorra da Pilar Quintana, eu acho que foi em maio, gente, abril, não me lembro qual mês que foi, pro projeto que eu estou fazendo esse ano de lendo um livro de cada país da Copa do Mundo. Foi, tio, você quer mais bolacha? Você vai comer minha bolacha toda? E aí, eu li o livro pro projeto, né, gente? Ela é uma autora colombiana e a Colômbia, né, estava aí na Copa, e aí eu pus esse livro para poder ler do país. E é um livro que eu já tinha ouvido falar, né, e tal, e eu tinha interesse em ler, né? Mas é aquela coisa, gente. É o caminhão. Você vai latir por causa do caminhão. Ai, que ironia, né, gente? Eu falando de um livro com cachorro e o cachorro aqui do meu lado. É sobre isso. Eu tinha visto, né, muita gente falando do livro e tal, mas é aquela coisa, a gente que é leitor, a gente vê falando sobre o livro e tudo mais, a gente fala, ai, que interessante, vou colocar na minha TBR, na minha wishlist, né, pra poder ler, mas a gente sempre enrola pra poder ler o livro, né, e eu enrolei, mas eu li esse ano, e eu acho que eu li no tempo certo, no momento certo, porque eu sou dessas, gente, eu acho que livro, ele tem o tempo certo e o momento certo para você ler ele. Eu sempre, quando eu começo a ler um livro, se eu vejo que aquele livro não está funcionando para mim, que eu não tô na vibe daquela leitura, que parece que o negócio não tá fluindo, eu sempre pego o livro, deixo ele de lado e vou ler outra coisa, sabe? Outrora, em um outro momento, talvez no mês que vem, no ano que vem, daqui 2, 3 anos, não sei, eu pego o livro pra ler e eu vou ler ele, eu vou gostar dele. Então eu tenho isso pra mim, eu tenho que ler o livro no momento certo. E eu acredito que eu li esse livro no momento certo, porque esse é um vídeo, tá, gente, que vai ter spoiler. Então se você não leu esse livro, please, não assista esse vídeo, porque eu preciso falar sobre o livro e falar spoilers e tal, toda a história aqui, pra que, né, eu possa falar as coisas que estão aqui na minha cabeça. E aí, gente, esse livro, ele vai ter um tema muito presente nele, que é a maternidade. Que é um assunto, uma pauta que só nós mulheres que podemos falar sobre. E eu não vou te dar mais bolacha, já chega. Que só nós que podemos falar sobre, sabe? Quem mais que pode falar sobre ser mãe a não ser uma mulher? Homens não geram crianças dentro de si, né? Ele não passa 9 meses com a criança no bucho dele. A gente que é mulher, a gente passa 9 meses com a criança no bucho, depois ainda tem que parir a criança, depois ainda tem que cuidar da criança, amamentar aquela criança. Então o trabalho todo é em cima da mãe, é a maternidade. E esse que é o tema do livro, onde a Damares, ela é essa mulher que ela sonha em ter filho, só que ela vive num contexto muito pobre ali na Colômbia. Não vai ganhar mais bolacha. E aí, nesse contexto de pobreza que ela vive, ela não conseguindo ter filhos, impossibilita ela de ir atrás de tratamento. Sendo assim, ela não consegue tratamento, mesmo ela tendo ido buscar tratamento, né, ali, o que ela podia buscar, né, que é coisas, assim, antigas, sabe, que as pessoas antigamente faziam. Eu vou ali
vó da minha amiga, na minha prima, que é curandeira, que não sei o que vai arrumar uma mandiga, um trem, que não sei o que, pra mim conseguir engravidar. E ela foi, mas não resolveu o problema. E ela meio que aceitou isso, dela não poder ter filhos, mas ao mesmo tempo que ela aceitou essa ideia, ela se culpa por não poder ter filho, sabe? A gente vê ela se culpando por isso. Ela fala, a culpa é minha, porque eu sou uma mulher, sempre fui uma mulher meio bruta, eu sou uma mulher seca. Ela fala muito isso no livro, que ela fala que ela é seca por dentro, porque ela não pôde gerar filhos, então ela mulher ressecada, uma mulher seca por dentro, uma mulher que infrutífera, uma mulher que não tem valor. E nisso abala muito ela acaba ali com uma vizinha, que a cadela da vizinha acabou de parir, ela tá doando os filhotes, né? Porque, enfim, num contexto de pobreza, gente, quem é que vai conseguir criar um monte de cachorro, né? De uma cadela que acabou de parir, não vai dar conta. Então ela sai doando os cachorros. E aí, quando a Damares chega ali, tem uma fêmea. E aí a mulher pega e pergunta pra ela, você quer a cachorra? Ela fica ponderando, será que eu pego, será que eu não pego? E a velha ainda fala pra ela, você que sabe, olha, é fêmea, você vai querer? Porque, né, corre o risco da fêmea engravidar, sei lá, fugir pra rua, arrumar um cachorro macho e tal, engravidar, porque, né, esse poder de gerar é do sexo feminino. E aí ela acaba pegando essa cachorra e levando pra casa, e ela trata essa cachorra, essa cadela, como se fosse um filho, sabe? Tanto é que ela bota nessa cachorra o nome que ela queria dar pra filha que ela nunca teve, que é Shirley. E aí, gente, assim que ela pega a cachorra, tem a cena onde ela pega a cachorra e põe dentro do sutiã, sabe? É filhotinha, né, gente? E ela põe dentro do sutiã e sai andando com a cachorra, sabe? E aí ela pega, mesmo nesse contexto de pobreza, ela pega a melhor parte da comida ali, separa pra dar pra cachorro e tudo mais, e ela vai cuidando dessa cachorra. E no início é muito lindo essa coisa da cachorra, ela cuida muito bem, ela tem um amor muito grande pelo bichinho, trata muito bem a cachorra segue ela pra tudo que é lado. Só que as coisas vão se degringolando, né? A história, ela vai pra um rumo que eu não tava esperando que fosse, porque essa cachorra, um certo dia, ela foge, e daí ela demora muito tempo pra voltar, e ela volta o quê? Grávida. E nisso, gente, é como se aquilo ali desse um tapa na cara da Marilis, porque ela olha a Marilis. Não, gente, a Marilis é personagem de outro livro. Damares, meu Deus. Enfim, perdão, gente. Da Damares, porque ela olha e ela fala no livro, essa porcaria dessa cachorra, até essa cachorra consegue engravidar e eu não. E ela joga pra cima da cachorra as dores dela. Ela começa a maltratar a cachorra, porque a cachorra engravidou e ela não conseguiu. E, cara, foi uma coisa que foi doendo tanto em mim, porque, assim, eu sei que não é toda mulher que sonha em casar e ter filhos e ter família, whatever, mas é um sonho que eu tenho. E ultimamente é uma coisa que eu tenho até sonhado muito. Gente, nossa, direto eu sonho que eu tô cuidando do meu bebê, ou então que eu tô parindo, ou sabe, que eu tô amamentando meu filho. E aí, esse livro ele tocou muito em mim nessa parte, porque é um medo genuíno que eu tenho, gente, de quando eu casar, que eu falo assim, agora eu posso ter filhos porque eu tô casada, porque jamais terei filhos sem casar, porque Deus me livre, já tá difícil ter filho casado, imagina sem. E tá.
é um medo genuíno que eu tenho de, no momento que eu for ter meus filhos, que eu falo lá, agora que eu tô casada, eu vou arrumar os meus filhos, de repente eu descubro que eu não posso ter filhos. Gente, é um medo tão grande que eu tenho que, gente, eu falo pra Deus todos os dias. Eu falo, Deus, o Senhor não me vem com essas histórias pro meu lado, não. Eu sei que Deus, ele tem o poder de falar assim, a mulher que não tem filhos, ela pode gerar pelo poder de Jesus. Porque quantas histórias na Bíblia de mulheres estéreis que geraram filhos e tal, tem muitas histórias, sim. Só que eu não quero passar pelo sentimento de saber que eu não posso gerar. Entendeu? Eu morro de medo. Gente, é um medo genuíno que eu tenho, muito grande. Então esse livro, ele me tocou nesse ponto tão forte que eu li o livro e eu ficava pensando, gente, e se isso acontecer comigo? Como que eu reagiria? Como que eu faria? O que passaria pela minha cabeça? Sabe? Será que eu perderia a fé em Deus? Porque eu tenho fé em Deus, eu creio, gente, em Deus, eu sou cristã, eu sigo a religião, a fé cristã há muito tempo, desde criança. Então eu fico pensando, gente, será que se isso me acontecesse, eu culparia a Deus e eu deixaria de acreditar nele simplesmente pelo fato de que Deus sabe que esse é o medo que eu tenho e mesmo assim ele permitiu que isso acontecesse na minha vida? Eu fico com um medo genuíno muito grande disso. E o livro foi me tocando nesse ponto. E não só nesse ponto, como eu fui enxergando na história que nem todo mundo que sonha em ter filhos, nem toda mulher que gosta de criança, que fala que quer ser mãe, ela pode ser mãe. E eu não tô falando nem nessa questão de gerar criança, de, sabe, ficar grávida. Eu estou falando na questão de ser mãe, entendeu? De ter um filho, de cuidar desse filho. Porque aqui, gente, tendo em vista que a Damares, ela colocou as dores dela de uma mulher que queria ter filhos, não pôde ter filhos, adotou uma cachorra e colocou nessa cachorra, ela projetou nessa cachorra um filho. Quando essa cachorra ela começa a não corresponder às expectativas dela, ela começa a fugir, ela bota a cachorra na coleira, ela engravida, ela começa a tratar essa cachorra mal. Como que ela reagiria cuidando de uma criança? Porque a gente sabe, gente, mesmo que eu não tenha filhos, e você às vezes não tem filhos e tal, mas você conhece uma criança, você já conviveu com alguma criança, eu já fui babá várias vezes, a gente sabe como que é uma criança. Você põe esse copo aqui e fala pra criança, olha, você não pode mexer nesse copo aqui, nessa xícara, porque senão ela pode cair e quebrar. A criança, ela vai fazer o quê? Vai pegar e vai mexer. Aí o negócio cai, quebra, às vezes a criança pode até se machucar, mas ela geralmente não escuta o que a gente fala. Por quê? Porque ela é uma criança, ela está ali aprendendo. E às vezes o que a gente fala pra ela não fazer, ela quer ir lá testar e fazer, pra ela testar o negócio ali, pra ver se realmente vai acontecer o que falaram que vai acontecer. Enfim, coisa de criança, gente. Então eu fiquei pensando, cara, se fosse a filha dela mesmo que tivesse feito alguma coisa que ela falou que não poderia fazer, como que ela reagiria? E nisso a gente vê aí, você pode ver vários casos aí de pais que espancam filhos, ou de coisas assim, coisa que eu vejo mesmo, de mães fazendo com os filhos, que a mãe, ela quer colocar o filho no cabresto como se ele fosse um cavalo, sabe? Quer que a criança faça tudo quanto a pessoa quer. Tipo assim, aquela pessoa ali é um indivíduo separado de você. Ele é seu filho? Sim, mas ele é um indivíduo separado de você, sabe? Então é aquela coisa onde a gente vê muitos pais, e o filho cresceu, agora já tá mais velho, com 18 anos, 20 anos e tal, quer fazer faculdade, sair de casa e whatever, e os pais não querem deixar. Entendeu? Porque às vezes a pessoa quer prender a pessoa ali junto com ela. E, cara, não, é uma vida separada da sua, sabe?
E voltando à questão das crianças. Gente, tantas pessoas que eu vejo tendo filhos e falam: ai, meu filho não pode brincar com areia. Meu filho não pode brincar com terra. Tipo, meu bem, meu amor, é uma criança. Se ela não vai brincar com areia, com terra, ela vai brincar com o quê? Eu tinha uma amiga da minha infância, gente, que ela tinha na casa dela, gente, tanto brinquedo, mas tanto brinquedo, gente, que assim, tinha brinquedo ali que podia distribuir na cidade todinha e ainda ia sobrar brinquedo pra ela. E aí, a gente ia pra casa dela brincar, eu e minha irmã, e a gente chegava lá, a gente falava: ai, vamos pegar uns brinquedos e tal pra gente poder brincar. E ela falava: não, a gente só pode brincar com esses que tá aqui no meu quarto, que eram uns pouquíssimos brinquedos que tinha no quarto dela, porque aqueles que tá guardado lá, minha mãe não deixa eu pegar pra brincar, porque senão vai esparramar na casa e vai fazer bagunça. Aí eu falava: uai, gente, mas você quer ser mãe, você quer ter um filho, mas você não quer ter o trabalho de cuidar do filho? Tipo, qual que é a lógica por trás disso? Porque não existe uma lógica por trás disso, meu filho. Você quer ter um filho e você não quer escutar uma criança berrando no seu ouvido de noite? Como? Né? Você quer ter filho, mas você não quer ter que comprar fralda para essa criança? Como? Você quer ter o filho e você não quer educar? Aí não faz sentido, gente. É onde eu digo, tem pessoas que não podem ter filhos. Que assim, a criança veio aqui, pegou aqui, ó, esse copo aqui, pegou essa caixa de leite e foi pôr sozinha. Porque é coisa de criança, gente. A criança, ela quer ser independente. Você não é independente? A criança quer ser independente também. Ela não quer ficar dependendo dos outros. Ela vai lá e põe o trem aqui. Aí vai derrama. Aí já vem a mãe de lá pra cá gritando: ah, que não sei o que você já fez bagunça, que você tá aqui derramando e gritando. E senta a mão no pé do ouvido do menino, e bate no menino, a criança chora, e bagunça pra lá e bagunça pra cá. E aí... gente, eu digo, uma pessoa dessa não pode ter filho. Não pode. Por quê? Gente, é óbvio. Eu posso pegar isso aqui e virar aqui no copo aqui, e eu posso derramar. Por que a porcaria da criança, que é uma criança, ela não pode errar, ela não pode derramar o negócio? Sabe? Eita, perdão. É uma questão que me incomoda pra caramba, sabe? Eu vejo tantas mães por aí, né? Eu vou falar de mãe porque eu sou mulher, então eu não tenho filhos, mas eu vou chegar a ter filhos um dia. E mesmo que eu não tenha filhos, gente, eu me considero mãe, porque eu tenho 3 irmãos, ainda, e eu ajudei a cuidar desses 3 irmãos. Já cuidei de um monte de criança, então eu me considero muito mãe. Eu tenho esse negócio de mãe dentro de mim. Então, assim, tem mães que eu olho e falo: gente, pelo amor de Deus, dá vontade de bater nelas, sabe? É umas mães que não impõem limites nos seus filhos, e umas mães que exageram em coisas que não é uma... faz uma tempestade no copo d'água, uma coisa que não tem nada, sabe? Então tem gente que não deveria ser mãe, sabe? Que realmente não nasceu para ser mãe. E é isso, sabe? Tenha filho se você quiser, se você estiver disposto a passar pelo trabalho de criar um filho, tá? Se você não quer passar pelo trabalho de criar uma criança, de criar um filho, não tenha filho. Ah, mas é porque eu gosto muito de criança, que não sei o que. Vai trabalhar na creche, entendeu? Vai trabalhar de babá, mas não tem filho, não, pelo amor de Deus, no nome de Jesus. E aí, outro assunto que eu acho que é uma pauta relevante dentro desse livro é a questão da pobreza, aonde é o contexto da história aqui da Damares. Ela vive nesse povoado, que é um povoado ali, como que fala, gente? Beira-mar, sabe? Ali tem até a questão da maré. Tem dias em que a maré tá alta e, tipo, não tem como ela sair do povoado e ir até o outro povoado, outra cidade e tal. Então, tem toda essa questão aí. E é um lugar pobre, de extrema pobreza. Então, gente... ter filhos num contexto desse é complicado, porque às vezes a pessoa ela não tem nem pra boca dela
Aí ela quer arrumar uma criança. E assim, eu acho que é uma questão também de consciência. Se eu não estou conseguindo nem me sustentar, como é que eu vou querer arrumar uma criança? Porque, gente, criança, filho, não é uma boneca Barbie que você vai ali pentear o cabelinho, trocar de roupa e depois você vai colocar na estante de volta. Não. Criança, filho, é gasto. E muito gasto. Entendeu? Então, eu acho que é uma questão aonde também as pessoas que estão em um lugar de extrema pobreza, eu acho que precisam sim ter consciência de que não dá para se ter filhos num contexto desse. Se você não tá conseguindo nem dar conta de si, como que você vai dar conta de uma criança? Ah, mas e o sonho de ser mãe, de ser pai, de não sei o quê? Gente, sonho é sonho, realidade é realidade. Não dá pra você botar uma criança no mundo pra depois passar fome junto com você, sabe? É uma questão de você pensar também na criança, não pensar só no seu sonho. Tá, é seu sonho, mas e essa criança, como é que ela vai ficar aí no mundo? Aí depois fica aquele povo pedindo doação. Ai, porque eu preciso de doação de roupa, de doação de alimento, doação de fralda, doação de dinheiro, de recursos, porque eu não tenho como cuidar do meu filho. Então não tenha filho! Se você não consegue sustentar o filho, não tenha filho. Então, eu acho que essa questão da Damares não ter conseguido ter filho foi uma coisa boa. Porque, gente, como que ela iria conseguir cuidar dessa criança nesse contexto de pobreza? E ela tendo agido da forma como ela agiu, quando aquela cachorra, aquela cadela, que é um animal, não correspondeu às expectativas dela. Ela não poderia ser mãe. Entendeu? E não só isso, mas outras pautas, muitas pautas aqui nesse livro, que é essa questão desse papel social que se impõe em cima da mulher, em que ela precisa sim ter filhos, que ela precisa sim ser mãe, porque senão ela não é uma mulher, sabe? As mulheres que não têm filhos são diminuídas. Tipo assim, oi? Assim, na hora de parir, ninguém vai ajudar a parir. Na hora de cuidar, ninguém vai ajudar a cuidar. Mas quem impor a mulher a ter filho, né? Assim, se você quer ter filho, tenha filhos. Se você não quer ter filhos, não tenha filhos. Sabe? É uma pressão que se põe em cima da mulher que, gente, pelo amor de Deus... Eu acho que se fossem os homens que gestassem e que parissem, que tivessem que cuidar do filho, não seria assim. Só é assim porque é as mulheres. Porque se fosse o homem, meu amor, você pode ter certeza que ninguém ia querer obrigar o homem a ter filho, não. Ninguém ia querer obrigar ele a parir, porque, tadinho. Ai, nossa, ficar 9 meses com a criança na barriga e tal, e depois tem que parir, ai, vai sofrer a dor e tal. Ninguém ia querer. Ninguém ia impor isso. Ia achar era um jeito de, em vez dos homens gerarem, botar esse negócio para as mulheres. Você duvida quanto? Entendeu? Então, essa coisa dessa pressão social também em cima da mulher é uma coisa muito presente aqui na história. Porque pessoas ao redor da Maris falam muito, que não sei o que você não pode ter filhos, que você não tem filhos. E, sabe, fica impondo isso a ela. E, gente, né? E o final desse livro, gente, foi um final arrasador. Porque em um determinado momento, quando a Marilis, gente, eu tô falando da Marilis de novo, a personagem do outro livro, eu vou ter que reler esse livro. Enfim, quando a Damares, ela já se esgotou com a cachorra, ela já perdeu toda a paciência dela com essa cachorra, ela não quer saber mais dessa cachorra, porque a cachorra, primeiramente, começou a fugir, depois engravidou, que isso tocou na ferida dela, e ela agora vive fugindo de casa, não quis cuidar dos filhotes dela, né, a cachorra, deixar os cachorros assim, tudo passando fome, e aí ela ficou estressada com isso e agora ela não quer essa cachorra mais. Ela pega
e vai e doa essa cachorra pra uma outra mulher lá. Uma conhecida dela lá, ela pega e doa a cachorra e fala: toma esse cachorro aqui, mas é o seguinte, você tranca a porta, põe ela na coleira e tal, porque senão ela vai fugir. Ela tá fugindo da minha casa, então se você não cuidar, ela vai fugir de novo. E aí, tá, ela doa essa cachorra. E aí, passado um tempo, a cachorra volta lá pra casa da Damares. E aí a Damares fala: a mulher deixou a cachorra fugir. Ela vai lá e devolve a cachorra pra mulher. E fala: ó, se a cachorra voltar lá pra casa de novo, tu se vire nos 30 e vai lá buscar, porque eu não vou vir trazer mais não. Porque você tem que cuidar da cachorra. Você não queria a cachorra? Você não tá... Eu não te dei ela, então cuida dela. Aí a cachorra volta, né, gente? Essa cachorra volta e eu acho que ela volta grávida de novo. E aí, isso, gente, tira a paciência da Damares. A Damares, ela fica possessa. E aí, ela amarra a cachorra na coleira e ela acaba apertando muito forte o nó ali da corda. E ela acaba que ela vai e começa a esganar a cachorra com a corda. Aham, ela esgana a cachorra e ela fala que a cachorra começa a ganir, latir e tal, que não sei o que. E ela sente vontade de fazer isso mais, sabe? De apertar mais o nó e ela vai apertando, até que a cachorra mija de dor ali, de medo e perde a vida, né, gente? Ela morre. Ela matou a cachorra. E aí, gente, eu fiquei assim em choque. Quando eu terminei de ler o livro, eu fiquei olhando pro teto assim, tipo, sem saber o que pensar, o que falar, porque, meu Deus, ela matou a cachorra. E aí, nesse final, depois dela matar a cachorra, e eu acho que passado uns 3 dias que ela joga a cachorra, enterra a cachorra numa floresta que tem ali perto, né? Ela enterra a cachorra e leva pra lá, né? Na verdade, ela não chegou a enterrar, ela só abandonou o corpo da cachorra sem vida lá. E aí, ela fala: vixe, vão descobrir, porque os urubus começaram a rondar ali a região onde ela deixou o corpo da cachorra. E não só isso, como que a mulher que era a que ela tinha doado a cachorra outrora, tá chegando no barquinho, atravessando ali, né, a maré e indo em direção à casa da Damares para poder buscar a cachorra. E aí, nesse momento, ela entra em desespero, porque a cachorra não tá ali, porque ela tirou a vida da cachorra. Os urubus estão rondando a região ali. Alguém vai achar o corpo da cachorra e vai falar que a Damares matou a cachorra. E o livro termina com ela nesse surto, sabe? Porque ela fez isso, mas ao mesmo tempo ela não sente remorso por ter feito, sabe? Até mesmo porque ela tem um trauma, né, gente, que eu não citei antes, do passado, que é a questão de um cara lá, gente, eu não lembro o nome do menino, mas é um menino que ela conhecia ali da infância, que morava num casarão ali, né? Na verdade, ele não morava, ele passava o verão com a família ali no casarão, né, ricos e tal, e eles brincavam e tal, eles eram amigos, e em um certo dia, esse menino, ele vai lá pros rochedos ali, né, da região, brincando lá, sei lá que eles estavam brincando, de explorar, e ele vai pra um local ali do rochedo, pra uma pedra, aonde não era pra eles terem ido, porque o mar tava muito revolto, e o mar poderia levar o menino, né? E foi isso que aconteceu. Ele foi pra esse lugar, a Damares ficou ali olhando, o mar levou o menino e ela voltou correndo pra avisar e tudo mais. E aí procuraram o corpo do menino, não acharam. E dias depois, acho que uma semana depois, sei lá, que o mar, né, devolveu o corpo do menino de volta ali, apareceu o corpo do menino. E isso foi algo que traumatizou ela, né? Essa família, ela nunca mais voltou ali para essa casa, para essa região. E isso marcou muito ela. E
E é isso, gente, que ela tem esse trauma, mas, cara, que livro maluco, porque, gente, a mulher queria tanto ter filho, adota uma cachorra, põe nessa cachorra esse sentimento dela de maternidade, aí a cachorra começa a não corresponder às expectativas, ela começa a maltratar a cachorra, daí ela doa a cachorra, porque ela não suporta mais a cachorra, e depois ela mata a cachorra. Eu não tenho o que falar mais, gente. Eu não sei o que dizer mais, porque, cara, sabe? Eu fiquei pensando o que ela teria feito com a própria filha dela, se por acaso acontecesse da filha dela, né, ali com seus, sei lá, 12, 15 anos, gente, chegasse pra ele e falasse: mãe, tô grávida. O que ela iria fazer com a filha, que é um ser humano, né, que não seria um cachorro? Eu fiquei pensando, sabe? E, gente, é um livro que ele é um livro doloroso de se ler, até mesmo porque tem essa coisa dos maus tratos com animais. Até mesmo o marido dela, ele gente, tem uma cena que, meu Deus, ele tem uns 2 cachorros ali, né, cachorros machos, que ele leva por meio da floresta tal, até pra ajudar na caça. E aí esse cachorro, parece que ele foi picado por algum bicho, algum machucado no rabo dele que teve, e tava com um verme, né, com bicheira. E aí, como não tinha como levar o cachorro pra tratar, não tinha remédio nem nada, o homem simplesmente pega o facão e, ó, arranca o rabo do cachorro. Então, assim, é um livro violento, gente, violento. Não é pra todo mundo a leitura desse livro. E não sei, gente, agora falando sobre o livro, pensando, refletindo mais em voz alta, eu acho que esse é um livro 5 estrelas, não só pela escrita, pela história, né, mas pelo sentimento que o livro traz, pelas reflexões que o livro traz, sabe? Eu quero muito ler outros livros da Pilar Quintana. Tem um outro que eu acho que é O Retrato, não lembro o nome do livro, mas eu quero ler, né, outros livros, outras obras da autora, porque esse livro foi, assim, maravilhoso, de tocar lá na alma. E é isso, gente. Eu realmente acho que eu precisava fazer esse vídeo, falar sobre esse livro em voz alta, para que eu pudesse digerir ele na minha cabeça, porque já tem meses que eu li e eu não tinha conseguido fazer a digestão dele. Gente, é estranho, mas eu comparo ler livros com comer alguma coisa. Tem livros que eu preciso fazer uma digestão mais demorada, e tem livros que não, são tipo, sei lá, livros fast food, que são mais rápidos de comer e de se digerir. Voz da minha cabeça. Mas é isso, gente, que eu queria expor aqui, os meus sentimentos, os meus pensamentos com relação a esse livro. Se você já leu, me conte aqui nos comentários, vamos conversar. E é isso, minha garganta já tá pedindo arrego. E também já vai começar o jogo da Inglaterra com a Noruega, eu quero assistir. E é isso, gente. Ai, minha garganta não aguenta mais. Ai, meu Deus. Derrama, menina. Nossa, olha que bagunça, derramando o trem tudo. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Deu hablando coisas aí sobre o livro, reflexões. E é isso. Um beijo pra vocês e até a próxima.